Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de função exponencial, agora a aula número 2, potenciação. Veremos algumas de suas propriedades básicas, parte 1. Veremos o expoente aqui natural e inteiro negativo. Nas próximas aulas vamos estender para expoente racional, irracional e fecharemos as propriedades com expoente real. Tranquilo? Então vamos à definição. A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Exemplo, a elevado a n igual a vezes a vezes a vezes a. Cuidado, não é a n vezes. Vou mostrar por que não é a n vezes. São n fatores iguais a, em que esse a é um número real, podendo ser um número negativo, podendo ser fração, um número irracional, mas o cuidado agora que a gente vai iniciar, esse n é um número natural. Então, nessa primeira abordagem, o nosso n, a potência, o expoente, é um número natural. Esse número natural pode ser zero? Sim, ele pode ser zero, desde que o a, que é a base, seja diferente de zero. A gente vai exibir isso, vamos apresentar uma justificativa por que a elevado a zero é 1. E, obviamente, a elevado a 1, eu não tenho mais do que um fator, apenas um fator igual a a. Então, a gente vai chamar de base e n é o índice, ou expoente. Então, vou pegar um exemplo aqui. 3 elevado ao quadrado. Muitos poderiam falar, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, duas vezes. Está errado, pessoal. Veja. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não é 3 vezes 3 duas vezes, é uma única vez. Porque você multiplica por 3 uma única vez. Você tem dois fatores iguais a 3. Aí você pode falar. A gente não vai errar essa operação, mas a fala é importante. 3 ao quadrado não é 3 vezes 3 duas vezes, e sim dois fatores iguais a 3. E aí o resultado é 9. Vamos pegar um outro exemplo aqui, 2 elevado à terceira. Então, mesma coisa, 2 à terceira, eu não vou multiplicar por 2 3 vezes, é duas vezes só. Veja bem, eu faço 2 vezes 2 uma única vez, aqui tem uma vez apenas, e depois a segunda vez. Então, é sempre uma unidade a menos quando a gente multiplica. Obviamente, nós não vamos errar a conta, mas a fala tem que ser importante para a gente poder nas próximas ideias que a gente for trabalhar, essa fala tem que estar bem consistente. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ok? Então, 2 à terceira são 3 fatores iguais a 2 na multiplicação. E eu multiplico o 2 vezes 2, ou seja, por 2, duas vezes, sempre uma unidade a menos. Ok? Muito bem. Essas são as propriedades básicas importantes, ainda com expoente natural. Então, sejam A e B números reais, então as bases, né, A vai apresentar aqui na forma de B também, essa base, são números reais. Agora, M e N, que são os expoentes, a gente vai apresentar aqui, eles são números naturais. E essas propriedades todas são válidas. Então, a primeira propriedade é a multiplicação de bases iguais. Eu repito a base e soma os expoentes. Então, na multiplicação, a gente soma. Exemplo, 2 elevado à sétima, multiplicado por 2 elevado à quarta potência. O resultado é 2, repete a base, soma os expoentes. Então, a primeira propriedade, P1. Segunda propriedade, A elevado a n dividido por A elevado a n, e esses expoentes são números naturais por enquanto. Depois a gente vai ver que essas propriedades vão ser válidas também para números inteiros, para números racionais. Vamos passo a passo construindo essas ideias. Na divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Qual que vai ser a nossa ideia agora para que essa situação não seja comprometida? A base não pode ser zero, por conta da divisão aqui. Ó. Quando eu divido por um número 0 elevado a um determinado expoente é zero. Então, a divisão não pode ter zero. Então, o A não pode ser zero. E outra, o M tem que ser maior ou igual que N.
Porque se o m for menor do que n, esse índice vai dar negativo. E aí esse expoente passa a ser um número inteiro. Nós estamos trabalhando com números naturais. Então, para que seja naturais, a subtração, esse m tem que ser maior ou igual a n. Pode até dar zero, eles sendo iguais. A elevado a 10 menos 10. A elevado a zero, que é 1 e a gente vai justificar na próxima tela. Então, um exemplo, 3 elevado a, por exemplo, 15, dividido por 3 elevado, por exemplo, a 2. Na verdade, nós temos aqui uma divisão, então posso até representar na forma de fração desta maneira. Estou somente repetindo a ideia. Então, sempre que a gente tem divisão de bases iguais, a gente conserva a base e a gente vai subtrair os expoentes. Esse é o resultado final do exemplo da propriedade 2. Propriedade número 3 é uma potência de potência. A gente tem que repetir a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 2 elevado a, por exemplo, 3. Muito cuidado aqui, a gente vai ver essa diferença. Quando aqui tem um parêntese, a gente tem que aplicar a propriedade. Sem o parêntese, a gente vai ver a relação depois. 2 a terceira sem parênteses é 2 vezes 2 vezes 2. Vai ser 8. Mas no caso com parêntese aqui é diferente. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes 6. Ok? Próxima propriedade, um pouco diferente dessas três iniciais. Agora eu vou acrescentar a base B, mas a potência será a mesma. Então, multiplicação de bases diferentes, mas com a mesma potência, nós podemos distribuir aqui, ou seja, separar em A elevado a N vezes o B elevado a N. Exemplo, se eu tenho 2 vezes 3 elevado, por exemplo, ao número 3, nós podemos fazer o seguinte, vamos desmembrar aqui em 2 elevado à terceira vezes 3 elevado à terceira. Fazendo as contas, a gente percebe que essa propriedade está clara, porque 2 vezes 3 é 6. E 6 elevado à terceira, vamos fazer aqui do lado, ó, 6 elevado à terceira, que é a propriedade desenvolvida, vai ser 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. Confirmando, 6 elevado à terceira é 6 vezes 6, 36. E eu vou multiplicar o 36 por 6 novamente. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18 e 3, 21. Será que essa multiplicação também vai dar 216? Tem que dar, porque senão a propriedade está errada. 2 à terceira é 8 e 3 à terceira. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Será que 8 vezes 27 é os 216? Com certeza. Vamos fazer aqui, ó, 27 vezes 8. 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 2, 16. 16 e 5, 21. Então, confere que a propriedade da multiplicação elevada ao mesmo índice, ou mesmo expoente, a gente pode desmembrar desta forma. Finalmente, a propriedade 5, que ao invés de ser multiplicação, será a divisão de bases diferentes, lembrando que o B não pode ser o número zero, não pode ter divisão por zero. Vou desmembrar da mesma forma, fica A elevado a N dividido por B elevado a N. O exemplo eu posso pegar aqui 5, por exemplo, dividido por 2, elevado à terceira potência. Desmembrando eu vou ter 5 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira. Aqui vai ficar mais difícil a gente explorar essa ideia de igualdade, porque aqui vai dar um número decimal, 2,5 elevado à terceira, vai dar trabalho de demonstração aqui, ou exibição, por que esses dois resultados são iguais. Mas a gente já percebeu que na multiplicação dá certo, na divisão também dá certo. Se a gente pegar aqui e mudar para 6, a gente vai conseguir identificar mais facilmente. Eu vou aproveitar e fazer dessa forma, porque aí facilita o entendimento da propriedade. Mas já está pronto aqui, 5 à terceira dividido por 2 à terceira. Podemos até colocar na forma de fração.
5 elevado à terceira dividido por 2 à terceira. Mas vamos trocar aqui para, por exemplo, 6, que aí o número na divisão fica um natural exato, fica fácil essa ideia. 6 elevado à terceira dividido por 2 elevado à terceira. A ideia é um pouco parecida com aqui a multiplicação. Veja só, nós teremos que fazer 6 dividido por 2 é 3. 3 à terceira é 27. Então nós sabemos que 6 dividido por 2 elevado à terceira vai ser 3 elevado à terceira, que é 27. Temos que essa propriedade, que é 6 à terceira, eu vou até colocar na forma de fração, dividido por 2 à terceira, tem que dar os mesmos 27. 6 à terceira nós fizemos a instantes, vai dar 216. E 2 à terceira, 8. E realmente esse resultado é 27. Por que é 27? Nós acabamos de fazer a instantes, 8 vezes 27 dá 216. Se eu fizer 216 dividido por 8, com certeza dá 27. Está aí então essas 5 propriedades que serão estendidas também para números inteiros. Muito bem. Então, se a gente tem a potência ou expoente, né? Potência com expoente inteiro negativo, a gente também vai usar todas as propriedades anteriores. Então, todas as propriedades anteriores válidas para expoente natural também são válidas para expoente inteiro. Mas então, professor, por que você já não falou isso antes? É porque agora entra uma nova propriedade com expoente inteiro negativo. Dado um número real A não nulo, ou seja, não sendo zero, a gente já viu que na divisão aqui o denominador não pode ser zero, e um número n natural, define-se então essa potência, porque se o n é natural, a elevado a menos n vai ser um inteiro negativo. Então, a elevado a menos n vai ser 1 sobre a elevado a n. Então, um exemplo, 2 elevado a menos 3. Se eu tenho um expoente inteiro negativo, eu vou inverter para 1 sobre 2 e aí ele passa a ser positivo. Qualquer que seja esse expoente. Se eu pego, por exemplo, um expoente fracionário, 2/3 elevado a menos 4, a ideia é fazer direto, já fazer essa inversão. Né? Fica 3/2 elevado a 4. Mas se a gente obedecer a propriedade, vai ficar 1 sobre 2/3 elevado a 4. A gente poderia ir direto aqui, porque quando eu tenho uma fração, a gente pode inverter multiplicando ela por 3/2 elevado a 4. Se a gente fizer passo a passo, para ficar mais claro ainda, veja, se a gente fizer de maneira que a gente represente aqui a potência 2 elevado a 4, separando, que a gente viu isso na propriedade anterior, que era a divisão de bases diferentes com a mesma potência, dividido por 3 elevado a 4. Note, a gente pode, na divisão de fração, a gente conservar a primeira aqui, que é 1, e multiplicar pela fração invertendo ela. 3/4 elevado a 2/4. Note, a gente tem o mesmo índice, a gente pode fazer a volta da propriedade anterior, que é a número 5. Nós podemos colocar 3/2 elevado a 4. Então, o que eu quero mostrar? A gente pode pegar uma potência de número inteiro negativo e já fazer de forma direta. Se era 2/3 elevado a menos 4, vamos inverter para 3/2 elevado a 4. Mas fizemos aqui passo a passo, obedecendo essa propriedade. Mas a gente sempre pode fazer direto quando for fração. Então, lembrando, potência negativa, ou seja, expoente inteiro negativo, sempre invertendo, e ela passa a ser positiva. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora justificar por que A elevado a zero é 1. Obviamente, esse A tem que ser diferente de zero. Porque 0 elevado a zero vai ser uma indeterminação, não é objeto de estudo aqui no nível médio. Mas a gente pode explorar isso quando a gente tiver a oportunidade bem consolidada essa parte teórica.
Muito bem, a gente vai pensar o seguinte, uma maneira bem tranquila e prática para justificar é você pegar valores numéricos do tipo 2 elevado à quarta potência. Vamos diminuindo a potência natural. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 2 elevado à terceira, vou reduzir uma potência aqui. 2 elevado à terceira é 8, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. 2 à segunda vai ser 4. 2 à primeira é 2. Só falta a gente justificar agora 2 a 0. E a gente pode até pegar potências negativas, veja. Mas o interesse aqui é verificar por que 2 elevado a 0 é 1. Então, uma das maneiras, de forma bem intuitiva, veja, aqui eu estou multiplicando por meio para sair do 16, passar para o 8, ou dividindo por 2. Então, se eu divido por 2, eu chego em 8. 8 eu divido por 2, mas por que dividir por 2? Porque se eu tenho 2 à terceira dividido por 2, é 2 à segunda. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, uma ideia bem intuitiva é essa aqui. Divido por 2, eu chego em 2. Então, é claro que se eu dividir aqui por 2, eu tenho que obedecer esse mesmo padrão. 2 dividido por 2, 1. E podemos explorar mais ainda os expoentes inteiros negativos. Se eu dividir aqui por 2, 1 dividido por 2 é meio. Mas a nossa ideia era justificar por que 2 elevado a 0 é 1. Então, uma das justificativas, explorando aqui qualquer exemplo com potências 2, 3, 5, até com potências negativas vai dar certo, desde que eu coloco aqui um parênteses. Agora, de uma maneira geral, a gente pode pensar em justificar a elevado a 0 sendo 1 da seguinte forma. Vamos pensar aqui em a elevado a, por exemplo, m dividido por a elevado a n, o mesmo valor. Sendo a, novamente, o a tem que ser um número diferente de 0. O denominador não pode ser 0. Se a gente pegar a propriedade número 5, que é válida para expoente natural, e já sabemos que também serão válidas para inteiros negativos, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes, já que a minha base é a mesma, subtraindo m menos o próprio m. E isso aqui vai ser a elevado a m menos m é 0. Muito bem. Por outro lado, nós vimos que essa propriedade, se eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a m, o resultado é o mesmo. Se eu tenho aqui 700 milhões, 495 mil, e aqui eu tenho o mesmo resultado, então 16 dividido por 16 é 1. Qualquer que seja esse resultado e esse sendo o mesmo, o resultado é 1. Então acabamos justificando que o 1 é o a elevado a 0. Então, uma forma geral nessa situação, porque 1 é igual a esse termo, que por sua vez é igual a este, que por sua vez é igual a esse. Então a gente acabou justificando que a elevado a 0 é igual a 1. Tranquilo? Muito bem. Para finalizar, vamos explorar agora essa diferença quando a gente tem um parêntese e quando a gente não tem um parêntese numa potência. K elevado a A, parêntese elevado a B, aqui a gente vai aplicar a propriedade, que vai ficar K, eu repito a base e multiplico os expoentes, A vezes B. E isso, de fato, é diferente de K elevado a A elevado a B. Vamos pegar exemplos numéricos. Por exemplo, 2 elevado a 3, parênteses, elevado a 2. Essa é a propriedade que a gente tem lá de potência de potência. Conserva-se a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2 é 2 elevado a sexta. Cuidado, agora nós temos aqui 2 elevado a 3, sem o parêntese elevado a 2. Aqui existe uma base, que é o 3, e uma potência natural, que é o número natural, 2. Então aqui eu tenho que resolver essa potência. Então 3 ao quadrado é 3 vezes 3. São dois fatores iguais a 3. O resultado aqui é
9. Então note, esse resultado é 2 à sexta. E esse resultado é 2 à nona. 2 à sexta é diferente de 2 à nona. Pode ser que sejam iguais, né? Quando eu tenho, por exemplo, um A ou B igual a 1. Porque a multiplicação aqui, por exemplo, se eu tiver aqui 2 e aqui o número 1, na potência 2 elevado a 1 vai ser a mesma coisa. Então, eu não estou dizendo que vai ser sempre diferente, mas no âmbito geral é diferente. Mas nós podemos pegar um exemplo, 3 ao quadrado elevado a 1. Esse vai ser igual, mas aí é um caso particular. Veja, 3 elevado a 2 elevado a 1 vai ser 3 elevado a 2 vezes 1, que é 2. Repete a base e multiplica os expoentes. Agora aqui é 2 elevado a 1. E um determinado número elevado a 1 é ele próprio. E aí esses resultados são iguais. Mas é um caso particular. No âmbito geral, a gente pegou aqui um exemplo e viu que é diferente. Então, bastante cuidado quando aparecer esse parênteses. Tranquilo? Com isso, a gente finaliza essa primeira parte na apresentação aí de algumas propriedades. No nosso próximo encontro, vamos estender esses expoentes para números fracionários, ou seja, racionais, irracionais e, obviamente, abrangendo aí todo o conjunto dos números reais para esses expoentes. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.